Botafogo e Vasco, o melhor jogo da rodada, disparado, e com resultado que eu nem considero totalmente justo com o que foi a partida, mas dentro de analisar que não houve nada de irregular, o resultado que o Vasco aproveitou o fato de ter jogadores na frente muito mais decisivos do que os jogadores do Botafogo. Continuo achando o Botafogo um time mais organizado, acho que o Botafogo jogou melhor do que o Vasco a maior parte do jogo, acho que inclusive que na hora que o Vasco consegue a vitória dele, se deve muito ao fato do Vasco ter achado uma bola que caído num cara que tem feito toda a diferença hoje. Vamos falar do Cano porque tem que ser dito, né? Você tem centroavantes, tem jogadores no futebol brasileiro hoje que a média por exemplo, você vai lá no Palmeiras, você cria 4 chances de gol, o Palmeiras faz uma. Você cria 5 chances de gol no Flamengo, o Flamengo faz 2. Você cria 4 chances de gol no São Paulo, o São Paulo faz uma. Você dá 3 bolas pro Cano, ele faz 2. O cara tá numa fase absolutamente iluminada, além de ter claramente o talento de dominar, olhar pro gol e tentar fazer o gol. Centroavante. Botafogo mais organizado do que o Vasco, teve mais posse de bola, teve mais condição de jogo, foi buscar o resultado, e na hora que o Botafogo levava muito perigo para conseguir o empate contra o Vasco, desculpa, ele já tinha empatado, para conseguir a virada contra o Vasco encontra um gol com o Cano e em menos de um minuto depois encontra o terceiro gol num contra-ataque ali rápido, ainda muito desorganizado do Botafogo, e mata o jogo. Ainda assim, no final o Botafogo tentou, tal, não sei o quê. Se eu fosse botafoguense, eu continuaria chateado por ver que as bolas do Botafogo não estão entrando, que o Botafogo não está conseguindo os pontos que ele merece, porque o Botafogo tem jogado um futebol merecedor de muito mais resultado do que esse que ele tem tido. O Botafogo perdeu alguns pontos no final das partidas, perdeu pontos com lances bobos, pênaltis bobos, etc, etc. Uma outra polêmica de VAR aí que o botafoguense acha que foi roubada, etc, etc. Não vou entrar no mérito de cada jogo. E o Vasco continua fazendo uma coisa que, na real, é o que o Vasco precisa fazer. O Vasco não tem um timaço, mas o Vasco tem no Cano um grande centroavante, tem o Benítez, muito bom jogador, e tem o Thales Magno, que é muito bom jogador. Esses 3 caras, quando eles estão afim, quando eles pegam um contra-ataque, alguma coisa, eles conseguem destoar pro Vasco. Então o Vasco é um time que invariavelmente após os jogos, pode pegar Ceará, São Paulo, Botafogo, etc. Chega no final do jogo, só que o que aconteceu? O outro time teve mais a bola, o outro time teve mais chance de gol, o outro time criou mais, o outro time teve o ímpeto de tomar a iniciativa do jogo, e o Vasco não, mas o Vasco quando foi pra frente criou 4 bolas, fez 2. O Vasco tem um percentual de acerto muito alto, né? E essa é uma maneira que o Vasco encontrou de jogar, funciona. E ainda tem alguns jogadores como o Pikachu, por exemplo, que não estão bem no Vasco, né? Também dá para justificar e falar, o Vasco poderia estar jogando ainda mais se todos os jogadores estivessem jogando em alto nível e tal. Infelizmente, é o tipo de jogo que termina e você fala assim, olha, o Vasco está muito bem na tabela, o Vasco está ganhando. Eu não acho condizente com os resultados do Vasco. O futebol apresentado pelo Vasco nos 90 minutos, quase sempre o adversário é melhor, mas o Vasco é mais efetivo. Como não acho condizente com o bom futebol que o Botafogo apresenta, os resultados do Botafogo. Só que o campeonato é muito longo e é aquilo que eu falo. Eu acho que você acreditar em trabalho depende de você analisar o trabalho. Eu não mexeria no trabalho de nenhum dos dois. O Vasco encontrou uma fórmula e o Botafogo ainda não encontrou o detalhe. O Botafogo não acertou o detalhe, além de ter toda aquela coisa negativa do Botafogo, de sempre achar que vai se fuder, vai se fuder mesmo. Mas a direção é boa. O Botafogo joga um bom futebol, tem um time bom, bem montado e tal. E o resultado de ontem é mais um jogo onde, se você tirar os gols dos melhores momentos e assistir, você fala assim, não, esse time não perdeu. Mas perdeu. Porque o Vasco é extremamente letal. Quando o Vasco tem a chance de matar o jogo, ele mata. Esse Cano, hein? Que loucura.